Eu vou destrinchar 1 Coríntios capítulo 15, do verso 53 até o 57. Está falando assim: porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora, esse corpo de agora, e que são mortais, precisam ser transformados. Esse corpo que nós temos agora tem que ser transformado em corpos imortais, transformados em corpos, transformados em santidade. Nós temos que buscar a santidade. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. Estou utilizando a Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Quando o nosso corpo tiver sido transformado em santidade, podemos dizer que a nossa vontade de pecar foi derrotada pelo poder do nosso Senhor. Nenhum ser humano consegue ser santo sem o poder do Espírito Santo do nosso Senhor. Agora vamos para o verso 55. 55 e 56. Diz assim: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Pesquise na internet. Aguilhão, o que significa? É um instrumento que causa dor. É só pesquisar na internet. Ou até mesmo no dicionário. O aguilhão que causa a morte é o pecado. O aguilhão que causa a morte, as dores e sofrimentos, é o pecado. Aqui eu utilizei a nova versão transformadora. Agora no verso 56, na Bíblia Livre para Todos, está falando assim: é o pecado que dá para a morte o poder que ela tem de espalhar a dor. Então a gente sente muitas dores, muito sofrimento por causa do pecado. Porque em Romanos, no capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, para acabar com as dores, os sofrimentos, tem que fazer isso aqui que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53. Os nossos corpos de agora têm que ser transformados em corpos de santidades, corpos imortais. Os nossos corpos que temos agora precisam ser transformados em santidade. Só assim que vencemos as dores, os sofrimentos, mas não é por nossa vontade própria. Isso é Deus que faz na pessoa. A pessoa é incapaz de abandonar o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Veja o que fala em Romanos, capítulo 8, verso 28. Nós sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados para fazerem parte do seu plano. Romanos capítulo 8, verso 28. Utilizei a Bíblia Livre para Todos. Agora vamos para o versículo 29 de Romanos capítulo 8. Estou utilizando a nova Bíblia Viva Português. Fala: desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e Ele também os predestinou, separou, para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho. Os que foram separados, os que estão buscando a santidade, são as pessoas que estão sendo separadas para se tornar semelhante à imagem do Filho, do nosso Senhor. Agora o verso 30. Deus planejou para que essas pessoas fossem como seu Filho, e a chamou, e não só a chamou, como também as declarou justas. A pessoa era pecadora, mas Deus fez com que essa pessoa se tornasse justa.
E não só as declarou justa, como também repartiu a sua glória com elas. Deu as revelações para essas pessoas. Então, as pessoas que buscam a santidade são as pessoas que foram separadas por Deus, pessoas que viviam no pecado, mas Deus tornou essas pessoas justas. É o que fala em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. É somente por meio de Jesus Cristo que Deus nos faz vitorioso. É somente por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de pastores, não é por meio de imagem, de santos, não é por meio de macumbaria, é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra, a Bíblia, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus e ao nosso Senhor, porque eu vinha sentindo muitas dores, passei já por muitos sofrimentos, muitas dores, por causa do pecado que vinha cometendo. Aí tive um encontro com Deus, Deus me chamou, tirou as dores, tirou os sofrimentos. É o que fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. É o pecado que dá para a morte o poder que ela tem de espalhar a dor. É o pecado que causa tudo isso. Se a pessoa deixar de pecar, ela vai sentir menos dor, não vai passar por sofrimentos. Porque aqui no verso 55, no verso 56 está falando, é o aguilhão que causa a morte, as dores, os sofrimentos. O aguilhão que causa a morte, as dores e os sofrimentos é o pecado. Entendeu? Pesquisam na internet e vejam o que é aguilhão. Então, a gente peca, o aguilhão fere a gente. Em Romanos, capítulo 5, verso 20, fala que quando a lei foi apresentada, o pecado se tornou ainda mais evidente. Aqui na nova tradução na linguagem de hoje está falando, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. O que é a graça de Deus? É aquilo que eu li em Romanos, capítulo 8, verso 28 ao 30. É Deus que chama, é Deus que torna a pessoa justa. E é somente por meio de Jesus Cristo que Deus nos faz vitorioso. E quando atingimos a vitória, podemos falar, ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Eu tomei isso na minha vida, graças a Deus. Receba você também, a partir de hoje. Amém?